Olá, terceiro anos, tudo bem? Na aula passada de Geografia, nós fizemos atividades nas páginas 68 e 69, de abertura do capítulo 3, né? Onde vocês analisaram a paisagem de abertura do capítulo e responderam algumas questões sobre os elementos da paisagem, os sons que nós poderíamos ouvir nessa paisagem, as sensações, os cheiros, né? E hoje nós vamos começar o nosso capítulo, o capítulo 3, nas páginas 70, que é esse texto de abertura aí, sentindo os diferentes elementos das paisagens. Então, neste capítulo, vocês terão que ler este texto da página 70, né? Ler com bastante atenção e depois responder, observar essas duas imagens e aqui na página 71 já você fazer uma representação de uma paisagem, de uma viagem marcante que você fez. Quando a gente fala assim, uma viagem marcante que você fez, a gente logo já pensa assim, uma viagem para o exterior, uma viagem para a praia, uma viagem, né? Não, de repente foi uma viagem que você fez para a casa da vovó, sabe? Aquela viagem assim maravilhosa, que foi muito significativa para você, uma viagem que você fez para a casa de uma amiga, um amigo, que foi assim sensacional, que marcou para você assim lá no fundo do seu coração, que você tem aquela lembrança bem gostosa. Isso é uma viagem marcante. Não necessariamente tem que ser uma viagem, sabe? Pode ser uma viagem marcante no sentido assim de emoção, uma viagem bem gostosa. E é isso que você vai fazer aqui. É uma paisagem que você vai representar aqui dessa viagem assim maravilhosa que foi para você. Depois que você fez assim um desenho dessa paisagem, uma representação dessa paisagem, compartilhar com os colegas e professores vai ser num outro momento. Neste momento, agora você só vai fazer o exercício da 71. Você deve ter observado que eu não coloquei a página 72, porque na página 72 diz para fazermos em duplas. E no momento não podemos fazer nada em duplas, e sim, cada um na sua casinha, né? Então, neste momento, nós vamos pular a página 72 e faremos a página 73, que também é uma leitura, tá? Uma leitura do texto número 2, que é a transformação da paisagem natural em paisagem humanizada, que é o momento em que o ser humano chega numa paisagem natural através da sua necessidade. Não é porque o ser humano chega lá e fala assim, nossa, olha que legal essa paisagem natural, acho que eu vou destruir e vou fazer alguma coisa. Não, não é assim que ele pensa. Ele tem as suas necessidades para a sua sobrevivência. Então, ele não simplesmente não modifica a paisagem natural porque ele quer. Ele modifica porque ele precisa, de acordo com as suas necessidades, né? Para viver melhor. Então, nesse texto você vai aprender um pouquinho sobre isso. Depois de ler este texto, na página 74, você tem uma atividade para fazer no seu caderno. Você tem que procurar em jornais e revistas uma reportagem que mostra uma atividade humana transformando uma paisagem. Você vai recortar, colar essa reportagem no seu caderno, mas olhe, atenção, antes de colar, você precisa escrever o cabeçalho, não esqueça.
cabeça. Aí, depois que você colou essa reportagem, você precisa escrever a data, olha aqui, ó, colocar o título, a data, o local, a fonte. O que é isso? É o nome do meio de comunicação que você retirou esta reportagem que mostra uma atividade humana transformando a paisagem. Ah, aqui está escrito: em sala de aula haverá um momento para comentar a reportagem. Ah, mas este momento vai ter que esperar um pouquinho. Vai ser mais para frente, agora não. Depois você vai fazer o exercício 4, que é observar essas duas imagens, que são duas paisagens, e aí você vai responder essas duas questões da página 74. Tudo bem? Essas duas questões você vai responder observando essas duas imagens aqui. E na página 75, você tem um texto para ler também e depois de ler o texto, responder as questões. Sublinhar de azul os elementos naturais e de vermelho os elementos culturais aqui, ó, nesse texto pequeno aqui, ó, neste textinho. Não esqueça, hein? Azul, natural. Vermelho, cultural. Cultural, humanizado, modificado, tudo isso é de vermelho, tá bom? E quem puder, quem tiver curiosidade, pode ler esse livrinho, Essa Casa é Minha, da Editora Moderna, de Ana Maria Machado, tá bom? Se você tiver acesso, tiver como adquirir esse livrinho online, aí você pode... Ah, meu primo tem esse livrinho. Oba, joia! Pede emprestado e dá uma lidinha, tá bom? Eu acho que fica muito bom. Por enquanto, hoje é até aqui, tá? Faça com muito capricho, faça com muita atenção. Tudo isso nós vamos voltar a conversar, a trocar ideias em sala de aula assim que nós retornarmos às nossas atividades. Bom? Tô morrendo de saudades. Beijo, beijo, beijo.